o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel e delimita as datas de todas as outras festas na Bíblia. Páscoa, Pesach, em hebraico, significa literalmente passagem, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os. Êxodo 12, 27. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as nações. Páscoa é uma festa instituída para que jamais Israel se esquecesse quem foi, quem é e o que deve ser. Da mesma forma, todos os que são discípulos do Mashiach são co-herdeiros e co-participantes das promessas e das alianças dadas por Deus a Israel, pois através do Evangelho foram enxertados em Israel e são parte do mesmo corpo, judeus e não judeus, a família de Deus, F3, 6. O simbolismo da Páscoa é parte da mensagem no Novo Testamento, e toda a obra da cruz se baseia no evento da Páscoa judaica. Yeshua não apenas é morto em Páscoa, mas ele simboliza o próprio Cordeiro Pascal, 5:8, que tira o pecado do mundo, Shilgo 1:29, e cujo sangue nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos sela como seus filhos. Como podemos ver, não se pode entender a obra da cruz sem o conhecimento dessa que é a mais simbólica das festas de Deus. Segundo Esdras, capítulo 12, Páscoa deveria ser celebrada com um jantar familiar, onde um cordeiro seria assado e comido por todos. O jantar também deveria ter o pão asmo ou sem fermento, matzá em hebraico, e ervas amargas. Por volta do ano 550 a.C., os judeus criaram uma sequência para o jantar, chamada de Agadá, que incluía o relato do Êxodo, os 4 cálices de vinho e o charosé, pasta doce. A intenção do mandamento, Êxodo 12, 26, é que todos os membros da família participem das narrativas e da liturgia, e Yeshua, quando celebrou seu último jantar de Páscoa com os discípulos, seguiu exatamente a tradição judaica vigente em sua época e até os dias de hoje. Não apenas isso, mas ele utilizou parte da tradição criada no Sexo Anirigil para institucionalizar a Santa Ceia, um Kiddush com simbolismo mais rico. A forma como desde o século VI a.C. os judeus celebram a festa de Páscoa é praticamente a mesma de hoje. Na mesa, temos um prato especial chamado Keará. Nele dispomos os elementos do jantar. Beitzá, um ovo cozido que representa a oferta de Páscoa feita no templo. Shagigá, o Zeroa, um osso de cordeiro que representa o cordeiro pascal. Nos lares judaicos tradicionais não se come cordeiro em luto, a destruição do templo, as ervas amargas, carpaz, batata cozida ou cebola, que representa o duro trabalho dos hebreus no Egito, o maror, gengibre e o chazerê, salsão. Além dos elementos do prato Keará, temos também 3 pães asmos e 5 cálices de vinho, cada um com um simbolismo diferente. Os judeus, sejam eles crentes em Yeshua ou não, celebram esta festa da forma descrita acima, pois ela é um estatuto perpétuo, Êxodo 12:14. Para os judeus crentes, esta festa é ainda mais especial, pois Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal. Mas e os cristãos não judeus? Temos provas históricas que a igreja, até meados do século Ararikutse, celebrava a festa de Páscoa como os judeus, com pães asmos, e no dia 14 de Nissan? Aranaco 5:8, o Coelhuira 2:16. Algumas obras patrísticas também atestam a mesma coisa. Peri Pacha, Melito de Sardes, século II depois de Cristo. Vejam o que escreve Polícrates, então bispo de Éfeso, sobre a celebração de Pessach. Ele estava argumentando contrariamente à decisão do bispo de Roma, Papa Vítor I, sobre a imposição de mudança da data e do simbolismo da Páscoa. Nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr, incluindo João, que foi tanto uma testemunha quanto um professor, que se deitou no peito do Senhor, e Policarpo, que foi bispo e mártir, e Trásias, bispo e mártir de Eumênia, que dormiu em Esmirna. Por que precisaria eu mencionar o bispo e mártir Sagares, que se deitou em Laodiceia, ou o abençoado Papírios ou Melito?
Todos estes observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais. Pois os que são maiores que eu disseram, nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Eusébio, sobre a carta de Polícrates de Éfeso ao Papa Vítor I, História Eclesiástica. Livro V, capítulo 24. A Páscoa judaica só foi proibida de ser celebrada no Concílio de Antioquia, em 341 d.C., e demorou quase 400 anos até que as pessoas tivessem deixado de vez esta tradição dos apóstolos. Assim, os cristãos de hoje deveriam obedecer ao apóstolo Paulo e seguir o exemplo dos primeiros crentes, realizando em suas igrejas e em suas famílias um jantar festivo, com pão sem fermento, o cordeiro assado e ervas amargas, para se lembrarem de como a vida era amarga antes de conhecermos a Yeshua, e como ele nos resgatou com mão forte das garras do inimigo e da escravidão do pecado, e nos fez nova criatura sem o fermento do pecado. Deveríamos todos celebrar neste dia como o sangue do Messias foi derramado por nós, nos marcando e nos consagrando a Deus. Um detalhe que também merece destaque é a ordenança na Torá para que nenhum estrangeiro, estranho, Nechar, Nekar, participasse da celebração de Pessach, uma vez que tal fato traria juízo sobre a vida daquele que fosse alheio ao evento e sua conotação material e principalmente espiritual. Se algum estrangeiro ou peregrino, Tevó Shab Toshav, estivesse presente às vésperas de um jantar de Pessach na casa de uma família judaica, este teria que ser circuncidado para poder participar. Esmeu 12, 43, 48. Logicamente, este mandamento continua ainda em vigor. Porém, é importante lembrar das palavras dos profetas de Israel, que apregoam que haveria um tempo onde o Eterno aproximaria ao seu povo, Israel, outros povos mediante a sinceridade da escolha em se guardar a sua aliança, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Luís 14, 1. Aos estrangeiros, Nekar, que se aproximam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ou seja, o próprio Eterno aproximaria e enxertaria em seu povo Israel outros povos que temem o seu nome e guardam a sua aliança. Tais gentios, servos do Deus Altíssimo, mediante a obra do Messias, não se tornam judeus, mas sim passam a fazer parte do povo de Deus, juntamente com os judeus. Vejamos como o rabino Shaul ap Paulo explica esse princípio para gentios crentes no Messias Yeshua. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, naquele tempo, estáveis sem Messias, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Mas agora, no Messias Yeshua, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros, Nekar Nechar, ou peregrinos, Tevoshab Toshav, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nere F2 Tene 11, 19. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa através do Mashiach Yeshua, por meio do Evangelho. F3-6. Os gentios que receberam a aproximação e remissão de suas iniquidades através da obra do Messias são feitos também filhos de Abraão
e também são herdeiros da promessa, não mediante a descendência sanguínea ou pela circuncisão da carne, mas pela fé. E se sois do Mashiach, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gil 3:29. Não é a circuncisão que purifica os gentios crentes em Deus, mas a obra de redenção do Mashiach. Nele, Yeshua, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de dogmas, leis não bíblicas que desprezavam o não-judeu, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Girou 2:14. Ou seja, esses gentios em Cristo não são de forma alguma estranhos ou estrangeiros à fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não são peregrinos nem povos inaptos a adorarem a Deus. São também filhos de Abraão, conforme a palavra dos profetas de Israel. Assim, o não-judeu que serve ao Deus de Israel através da obra do Messias Yeshua não se encaixa na proibição de Ex Capítulo 12, pois não é estranho nem estrangeiro em relação à fé e à aliança de Deus com o seu povo. Ele foi aproximado e feito povo de Deus juntamente com os judeus. Is 14:1, 56:8. Por isso, o Rabino Shaul ordena a celebração de Pesach também aos gentios no Messias, em 1 Cu 5:8. A Páscoa cristã, oficializada pelos pais da Igreja Católica no século IV do Cristo, foi instituída com o intuito de substituir a Páscoa celebrada por Yeshua e pela Igreja até então. Nos países de língua anglo-saxônica, a Páscoa cristã é conhecida como Easter, mas nos países de língua latina, a palavra Páscoa foi mantida como uma transliteração da palavra Pesach em hebraico. O nome Easter é proveniente de uma festividade de primavera celebrada por assírios, babilônios e posteriormente celtas, em adoração à deusa Ishtar, ou Oestre no mundo nórdico. Esta era a deusa da fertilidade. Daí ovos e coelhos eram usados como simbolismos. Em outras palavras, qualquer historiador ou qualquer enciclopédia atestará que a origem do ovo é pagã. Se temos a verdadeira Páscoa, que era celebrada por Yeshua, pelos apóstolos e pela igreja até o século. Será que Yeshua endossaria a troca de ovos enfeitados e coelhos de chocolates? Que cada discípulo de Cristo verdadeiro saiba discernir a fé que vive e ensina a seus filhos.